Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graças recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos, para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volta para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade, e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lembrai as maravilhas do Senhor. Lembrai as maravilhas do Senhor. Toda a igreja, muita fé. Lembrai. Lembrai as maravilhas do Senhor. Lembrai as maravilhas do Senhor. Rezemos juntos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferestes, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Amém? Que bom, que bênção. Irmãos e irmãs, como sabemos, estamos celebrando a memória hoje de São Bento, que foi monge, abade, e é considerado padroeiro, pai da Europa, porque toda a sua vida, os seus ensinamentos, foi capaz de mudar a mentalidade de uma sociedade, a mentalidade de um continente, a mentalidade de um povo. Olhando para São Bento, e aquilo que nós vamos perceber hoje, nesta homilia, de reconhecer que quando um homem de Deus, ele vive com intensidade, com radicalidade, a sua identidade, ele é capaz de mudar o mundo. Quando um homem e uma mulher vive com qualidade aquilo que é a sua própria vocação, a sua identidade cristã, o seu relacionamento filial, ele ou ela é capaz de mudar a sua realidade, o seu contexto, a sua sociedade. Nós vivemos em tempos difíceis, sim ou não? Nós poderíamos dizer que nós vivemos em tempo de decadência moral e decadência espiritual, sim ou não? Sim ou não? O frio está deixando a voz de vocês mais baixa hoje. Poderíamos dizer que nós vivemos em tempos em um tempo que o mundo tem se voltado contra Deus, sim ou não? Nós estamos vivendo em um tempo do qual muitas vezes o pecado tem valido mais a pena, sim ou não? Gente, a voz está fraca aí, me ajuda. Refeitosa, me ajuda aí. Nós vivemos em uma sociedade que tem se voltado mais para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus, sim ou não? Sim. Muito bem, parabéns. Por que eu comecei fazendo essas perguntas? Porque não foi diferente o tempo de São Bento. Depois, século IV, V mais ou menos, o Império Romano quebra, cai o Império Romano, e a Europa e o mundo, que era controlado praticamente todo pelo Império Romano, começa a viver uma decadência da imoralidade,
uma decadência espiritual, é o tempo das invasões bárbaras, é o tempo do que vai perdendo as referências de instituições, o império cai, começa a viver um tempo de guerra maior ainda, um tempo de decadência, um tempo que a humanidade vive uma falta de referência, de não saber mais para onde orientar a sua vida. Nada diferente do que nós vivemos hoje, de decadência moral, de uma decadência espiritual, de uma decadência social, de uma decadência do qual foi desumanizando a pessoa humana, do qual foi prevalecendo a maldade, prevalecendo a vingança, prevalecendo o egoísmo. Nada diferente do que nós vivemos hoje. E São Bento, um jovem que quer viver a sua vida entregue a Deus, a radicalidade, a vontade de Deus, vai para Roma para poder estudar. Sabemos que Roma era a capital do império. Quando o império cai, Roma se torna um lugar ainda pior ainda daquilo que já era. Começa a imperar ali toda a maldade, tudo aquilo que poderíamos dizer de pecado começa a acontecer, se manifestar na cidade de Roma, como já sabemos que a cidade sempre foi conhecida por uma cidade marcada pelo paganismo, e não era diferente naquele contexto. Dentro também do contexto religioso, dentro também do contexto de igreja, começa a viver uma infidelidade a Deus. Então nós percebemos, primeiro, uma decadência humana, espiritual, moral, social, e dentro da igreja também começa a viver essa contaminação mundana, começar a viver aquilo que era espelho no mundo, dentro da igreja começa a viver. Não muito diferente de algumas realidades que nós conhecemos também. E aqui entra a figura de um homem que tem consciência da sua vocação, da sua identidade. São Bento, um homem que queria viver em toda a radicalidade, a vontade de Deus, que queria viver com intensidade a sua identidade, consciente da sua vocação, do seu chamado à santidade, percebendo essas realidades externas, São Bento deixa tudo para trás e vai viver dentro de uma caverna. Vai viver como um eremita, um homem isolado, para viver em total comunhão com Deus, para se distanciar do mundo, para se distanciar do pecado, para se distanciar das realidades do qual e poderia influenciá-lo para o pecado, para viver em plena comunhão com Deus. Ah, padre, mas o que tem a ver com a minha vida hoje? Eu não quero ser monge, eu não estou nem aí para essas realidades. Lógico que eu não vou viver numa caverna. Eu estou vivendo muito bem na minha casa com minha família, eu estou vivendo muito bem com o meu trabalho. E o que São Bento tem a me ensinar hoje, se eu não quero nem saber esse negócio de mosteiro, de monge, de freira? Não tem nada a ver com isso. Eu estou muito bem vivendo a minha identidade, a minha vocação cristã, no contexto que eu vivo hoje. Bento XVI, o Papa Bento XVI dizia que São Bento é um grande monge, que até hoje permanece um mestre, em cuja escola podemos aprender a viver a arte da santidade. Por que São Bento para nós, e eu quis destacar, eu não quis trabalhar a vida de São Bento hoje pensando nos exorcismos, pensando na medalhinha, não. Eu quis ver a vida de São Bento hoje, focada naquilo que é modelo para nós hoje, dentro do contexto que ele vivia e que nós vivemos. São Bento, primeira realidade de São Bento, um homem que não se conformou com este mundo, encarando, enfrentando, percebendo todas essas decadências, o império do pecado que começava a crescer naquela época, naquela sociedade. Ele não se conformou, ou seja, ele não quis viver aquilo, ele não quis ter uma vida compactuada com o pecado, ele não quis ter uma vida compactuada com a mentalidade mundana, e se isola para ter uma vida em plena comunhão a chuva está forte, tem que gritar mais alto que a chuva. Uma plena comunhão com Deus. Veja, hoje nós vivemos em uma sociedade que muitas vezes nós somos levados a se conformar com o mundo, a viver as coisas mundanas, a viver aquilo que o mundo vai nos oferecendo.
aquilo que a sociedade, aquilo que a realidade mundana vai nos oferecendo, e nós vamos, tudo que é mundano vai se tornando algo normal para nós. São Bento não concordou com isso. São Bento não se tornou um cúmplice do mundo, mas se isolou para viver em plena comunhão com Deus. Nós vivemos em tempos difíceis, sim ou não? Nós não devemos nos conformar com este mundo. Nós não devemos nos conformar com essa mentalidade. Não estou pedindo para ninguém se isolar e virar monge. O que eu estou dizendo é que a motivação do coração de São Bento era qual? Viver em comunhão com... Não é possível viver em comunhão com o mundo e com Deus. Qual é a tua escolha hoje? Qual é a tua escolha? Qual é a tua escolha? Você em casa, toma consciência disso. Não é possível viver em comunhão com o mundo e com Deus. Qual é a tua escolha? Essa é a realidade. Ir para a caverna, ir para o deserto, é uma escolha secundária. A escolha de São Bento, que tinha no seu coração, a decisão era de viver em comunhão com Deus e não com o mundo. Ele percebeu que se ele vivesse, ele teve um chamado específico, uma vocação específica de ser um monge. Ok, mas o que ele tem para nos ensinar hoje? Se alguém quiser ser monge também, fica na paz. Se é um chamado, se existe um jovem em casa sentindo um chamado a ser monge beneditino, vai na paz, porque é bom demais para os monges. Eu não tenho essa vocação, tenho vocação Canção Nova, bom demais também, se quiser vir também, vem ser feliz. Mas era secundário. O sentimento primário no coração dele é de ser todo de Deus, de viver em comunhão com amados. E eu tenho dito isso milhares e milhares de vezes e não vou me cansar de dizer. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos trazer o mundo para dentro do nosso coração, para dentro da nossa casa. Quem tem que reinar no nosso coração e na nossa casa é o Senhor Jesus Cristo, e não o mundo. E não o mundo. Não se conformar com o mundo é não deixar o mundo reinar no meu coração e na minha casa. Não se conformar com o mundo é não deixar que a mentalidade mundana venha reinar na minha vida, na minha casa e no meu coração, mas somente a mentalidade de Cristo Jesus. A mentalidade de Cristo, que deve ser o modelo para nós. Segunda realidade da vida de São Bento, foi um homem de oração. Ele sobe, ele fica 3 anos isolado numa caverna, 3 anos isolado numa cidade bem longe, bem distante, somente orando. Aqui nós entendemos, o mal não está no mundo, o mal está dentro do nosso coração, que só vence pela oração. Porque São Bento, ele se isolou acreditando que, aqui foi a grande ilusão, São Bento achou que o mundo está ruim, as coisas estão ruins, o pecado está prevalecendo, eu vou me esconder numa caverna, lá eu estarei imune, estarei isolado e o mal não vai me atingir. São Bento quebrou a cara, porque subindo para o monte, se escondendo numa caverna 3 anos, ele entendeu que o mal não estava no mundo, o mal estava dentro dele. E aí o mundo era uma resposta para o mal que existia dentro dele. Em outras palavras, o mal, a carência, a marca do pecado está dentro de nós. E quando nós deparamos com as tentações são uma resposta para as nossas carências, para as nossas paixões desordenadas, que só podem ser vencidas pela oração. Por isso São Bento se tornou um homem de oração, não para vencer o mundo, mas para vencer o mal que estava dentro do coração dele, as carências que estavam dentro do coração dele, as situações que condicionavam ele para o pecado. Por isso ele se tornou um homem de plena oração, de plena comunhão com Deus. E um princípio da espiritualidade beneditina é o princípio da total busca por Deus. Os beneditinos, os monges, aqueles que vivem a espiritualidade de São Bento, o pilar dessa espiritualidade é a busca de Deus.
ele se escondeu não para fugir do mundo, mas para encontrar Deus. Nós vamos orar não para pedir coisas para Deus, mas para encontrar com Deus. Esse deve ser o motivo da nossa oração, para encontrando com Ele, Ele possa nos dar cura, as coisas que nós precisamos, Ele possa nos dar as graças. Mas o primeiro motivo, a primeira moção do nosso coração para a oração deve ser encontrar com. Eu não me conformo com este mundo, vou viver uma vida de oração para encontrar com Deus. Vejam, São Bento, por isso que Bento XVI diz que ele é uma escola que nós precisamos nos aventurar para a santidade. Ele é um mestre, não para aquela época somente, um mestre até os dias de hoje, porque nós vivemos em tempos difíceis, em realidades contrárias, em mentalidades mundanas. Nós não podemos nos conformar, nós não podemos viver contaminados pela mentalidade mundana. Nós precisamos ser uma igreja de oração, um povo que ora, um povo que clama aos céus, um povo que persevera na oração, um povo que enfrenta as suas paixões, o mal que está dentro de nós e vence pela oração, através da oração. São Bento foi um homem, e olha, São Bento não precisou que alguém levantasse a mão para ele. Levanta a mão, canta essa música, ora, abre a boca para rezar. São Bento ficou 3 anos sozinho, não ficou ninguém motivando, não ficou um padre lá, levanta o braço, abraça o braço, sim ou não, não. Bento foi um homem que sozinho, ele teve a coragem de entrar em intimidade com Deus, através da oração. Você só reza quando você vem na missa de quinta, ou tem rezado em casa? Você só fica rezando sentado no sofá assistindo a canção nova, ou você reza com a canção nova? Porque existe uma diferença de ligar a TV e ficar lá só assistindo, e rezar com a canção nova, rezar junto com a TV, com a rádio, com a internet. Nós precisamos aprender com São Bento, ser homens e mulheres de oração, para enfrentar, para superar as tentações. Você enfrenta a tentação, sim ou não? Você enfrenta muitas tentações durante o seu dia, sim ou não? Só supera as tentações quem tem o joelho no chão. Ou nós nos tornamos homens e mulheres de oração, ou nos tornaremos escravos da tentação do demônio. Terceira realidade, para nós podemos rezar, porque a TV já comeu um pouquinho do meu tempo hoje, que começou um pouquinho atrasado, faz parte da luta. Terceira realidade, São Bento sobe 3 anos, a sua santidade, a sua vida começa a contagiar as pessoas, começam a ir atrás dele, e aí depois ele abre um mosteiro. Terceira realidade de um homem que é capaz de transformar o mundo, o homem que não se cala, fala de Deus para as pessoas. Já disse isso várias vezes e vou repetir, não tem problema. São Bento, mesmo dentro de um mosteiro, mesmo vivendo uma vida de isolamento, de comunhão com Deus, de solidão com Deus, foi um homem evangelizador. A vida dele transformou a Europa. A sua vida vivida em Deus pode transformar Aracaju, a sua casa, a sua família, se nós vivemos com fidelidade e com radicalidade a nossa identidade cristã. São Bento, dentro de um mosteiro, isolado, vivendo a sua comunhão com Deus, foi capaz de transformar a Europa. A Europa só subsistiu porque foi vivida uma espiritualidade, os valores humanos, os valores espirituais que São Bento deu. Por isso que ele se tornou o pai da Europa, e Paulo VI fez com que ele se tornasse o padroeiro da Europa, reconhecendo que a vida dele, que a santidade dele, que os ensinamentos dele transformou aquela realidade, aquela sociedade, aquele continente foi transformado, e milhares de mosteiros foram abertos, construídos em toda a Europa. Amados, sobre você, sobre mim existe uma missão que nós ouvimos no evangelho de hoje: ide por todo o mundo e anunciai que o reino dos céus, o reino de Deus está próximo. Precisamos não nos conformar com este mundo.
sermos homens e mulheres de intensa oração, de contínua oração, e homens e mulheres que proclamam o amor de Jesus para as pessoas. Não é para ficar debatendo religião, não é para ficar debatendo doutrina, é para dizer para as pessoas o que Deus tem feito na nossa vida. Essa é a maior evangelização que podemos fazer. São Bento não ficou falando para as pessoas: são pagãos, vocês vão para o inferno, isso, aquilo, apontando o dedo para as pessoas. Não, São Bento viveu a santidade, porque o mundo, as pessoas sentem um cheiro da santidade e começam a seguir aqueles que são santos. Por isso que ele atraiu tantas pessoas para ele e para Cristo. A sua santidade vai atrair pessoas para Cristo. A nossa santidade, não precisa ficar gritando. A santidade da nossa vida, ela atrai pessoas para Cristo. Foi isso que São Bento viveu. Por isso vamos ficar em pé, para podermos rezar um pouco, diante de tamanho ensinamento que São Bento tem para nos ensinar, para nos motivar nessa noite. Lembrando, ele vivendo essas três realidades que eu trouxe hoje, as três características: um homem que não se conformou, um homem de contínua oração, e um homem que, apaixonado por Jesus, não se calou diante do mundo, foi capaz de transformar toda a Europa. O que nós podemos fazer para este mundo, para este tempo, se nós vivemos a nossa vocação com qualidade, com radicalidade e com santidade? Levanta seus braços, feche seus olhos um instante, toma posse da sua missão, amado. Você é capaz de transformar o mundo. Você é capaz de transformar a tua casa. Você é capaz de transformar a sua cidade, o seu mundo, a sua família. Porque nós portamos Cristo Jesus. Porque a cruz do Senhor vai à nossa frente, nos dando a vitória. Cantemos. Vem, Senhor, para reinar. Vem, Senhor, para reinar neste lugar. Vem, Senhor, governar, com tua luz dissipar todo o mal. Vem, Senhor, e impera. Canta, amado, canta declarando isso. O reinado de Jesus, o senhorio do Senhor. Diante de ti fugirão, diante de ti declara, amado, cairão, declara diante do nome do Senhor, o Deus poderoso, o ressuscitado, aquele que foi o Senhor de São Bento, que é o nosso Senhor. Diante de ti fugirão, diante de ti cairão. Pensa na tua família e canta isso. Pensa na tua casa e canta. Pensa diante do teu milagre, diante do teu impossível, e canta isso. Vai lembrando dos seus e vai declarando o poder do Senhor. Vai declarando diante do seu impossível. Talvez a sua enfermidade hoje, talvez o seu marido, o seu filho, a sua mãe, a sua esposa, em realidades difíceis. Declara o nome do Senhor, diante do nome do Senhor, diante do Deus poderoso, do Deus que realiza, daquele que faz, declarando o senhorio, o reinado de Deus sobre nós, sobre a nossa vida. Declara mais uma vez, levanta os braços mais alto que você puder, e canta isso. Você em casa também, declara, amado, declara diante das realidades, diante das situações, diante dos males, o poder do Senhor. É Ele que pode fazer, é Ele que pode reinar. Todo mal. Vem, Senhor, e impera.
Senhor. Sim, Jesus, nessa noite, pela intercessão de São Bento, Senhor, liberta o teu povo nesta hora. Liberta, Senhor, de enfermidades. Liberta, Senhor, de situações que têm escravizado o teu povo. Sim, Jesus, o Senhor é nosso Rei. Impera com teu senhorio sobre os nossos corações, sobre a nossa família, Senhor. Diante daquilo que o mal tem tentado contra a nossa família, diante do mal que tem tentado contra os casamentos, nós queremos pedir, Senhor, liberta nessa hora. Liberta, Senhor, das armadilhas de Satanás que tem lançado contra as nossas casas, contra a nossa família, Senhor. Liberta nessa hora todo o mal do alcoolismo, o mal da droga que tem assolado o povo de Deus nesta hora, toda a armadilha de Satanás contra a sexualidade, Senhor, do casamento, pessoas que estão vivendo situações de adultério. Nós te pedimos, imploramos, Senhor, liberta-nos, liberta a tua igreja nesta hora da mundanidade, Senhor, da mentalidade mundana que tem tentado adentrar sobre a tua igreja, Senhor. Nesta hora nós te imploramos uma libertação sobre os nossos corações, sobre nós que aqui estamos, Senhor. Aqueles que nos acompanham de casa nessa noite, nós estamos implorando, Jesus, liberta-nos pelo teu poder, pelo teu sangue, Senhor, derramado na cruz nesta hora. Diante da luz que emana da tua cruz, toda treva seja dissipada, Senhor. Sim, Jesus, toda treva seja dissipada diante da luz que ilumina, que brota da tua cruz nesta hora, para que nós possamos ser livres e caminhar na liberdade, Senhor. Caminhamos na santidade. Tudo aquilo que está amarrando os nossos pés, liberta agora, Senhor. Pessoas que estão se sentindo aprisionadas, escravas, correntes que estavam aprisionando os pés agora, que impediam de perseverar na santidade, liberta agora, Senhor. Pessoas que vivem escravas na área afetiva, na área emocional, liberta agora, Senhor. Pessoas escravas de falsas enfermidades, liberta agora, Jesus, pelo teu poder, porque o Senhor está imperando. Todo o império de Satanás que estava sobre a nossa casa, caia por terra diante do nome de Jesus, nesta hora. Sim, Senhor, vem reinar sobre nós, sobre os nossos corações, Senhor, que toda enfermidade agora se dobre diante do teu nome, se dobre diante do teu poder, Senhor. Enfermidades físicas, enfermidades emocionais, enfermidades espirituais, se calem, se dobrem diante do nome de Senhor. Esse alabai, 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 alabai. Vai orando, amado. Coloque você, nós estamos no combate. Nós estamos combatendo, Senhor. Tem uma noite de libertação por nós hoje. O Senhor quer nos libertar de tantas realidades, de armadilhas. Pessoas que estavam se isolando, todo sentimento de isolamento nesta hora, sentimentos de isolamento, que o Senhor liberta-nos nessa hora. Liberta-nos, Senhor. Sim, alabai, 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 alabai. Ele alabai, 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 alabai. Toda contaminação, Senhor, a partir de bebidas, pessoas que beberam, Senhor, bebidas contaminadas, consagradas, nós te pedimos, Senhor, liberta agora em teu nome, Senhor. Pessoas que vivem escravas de simpatias, que quando eram crianças, pais e mães fizeram simpatias, liberta, Senhor, nesta hora, pelo poder do teu nome, Jesus. Sim, Senhor, vem imperando, reinando. Ele alabai, 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 alabai. Se alabai, 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 alabai. Pessoas que não conseguiam rezar, pessoas que viviam a tibieza, o abatimento espiritual, liberta, Senhor. Liberta pelo poder do teu nome nesta hora, pela força da tua cruz. Levante os seus braços mais alto que você puder. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Comece a experimentar a paz.
O Senhor me fala de corações, como que se fosse uma grande guerra no nosso meio. Muitos corações alimentados pela vingança, pelo ódio. Muitos corações amargurados pelo sentimento da falta de perdão. Libera agora, amado. O Senhor está dizendo que as comportas do céu vão se abrir sobre a tua casa, a partir do momento que você liberar o perdão. A falta de perdão, a vingança que você está alimentando, está fechando as portas do céu para a tua casa, para a tua família, para a tua família. O Senhor me fala de você, Mariana, você que está em casa nessa noite, você que tem alimentado o sentimento de vingança pelo teu pai. Você diz para você mesma: eu queria ter a coragem de matar o meu pai pelo mal que ele fez para mim. Perdoa o teu pai agora no nome de Jesus, para que a tua vida encontre a prosperidade que Deus tem para você. Perdoa agora no nome de Jesus. O Senhor me fala de muitas pessoas aqui no Rincão, que o diabo tem reinado na tua casa, porque você não tem conseguido perdoar. Perdoa agora no nome de Jesus. Perdoa agora. O demônio tem sapateado na tua casa, na tua família, porque você tem alimentado o sentimento do ódio, da vingança. Perdoa no nome de Jesus agora. Decida-se pelo perdão. O mundo ensina a não perdoar, o mundo ensina a matar, o mundo ensina a vingança. O Evangelho ensina o perdão, o amor e a misericórdia. E é isso que nós queremos nessa noite. Levanta os seus braços mais uma vez e canta isso agora, declarando a vitória de Deus, a vitória do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu coração. Canta, amado, isso mais uma vez. Vem, Senhor, pra reinar. Vem, Senhor, pra reinar. Canta com força, neste lugar. pedindo o reinado do Senhor, o poder de Jesus. Vem, Senhor, governar, com tua luz dissipar todo mal. Vem, Senhor, e impera. Vem, Senhor, e impera. Diante de ti fugirão, diante de ti cairão. Quem poderá resistir ao teu poder? Diante de ti fugirão, diante de ti cairão. Quem poderá resistir ao teu poder? Coloca a mão sobre o seu coração, feche seus olhos. Isso. O Senhor me fala de uma pessoa com um problema muito grave no seu estômago. Não sei se é uma úlcera, mas a imagem que Jesus me dá é do seu estômago como que estivesse sendo corroído. O Senhor está te libertando agora. Quando você ia em alguns lugares comer comida consagrada, o Senhor está te libertando dessa contaminação espiritual. O Senhor me fala de um homem que a sua esposa te traiu com o seu irmão, e você a partir disso alimentou um sentimento muito de ódio, de vingança, de morte, pela humilhação que você passou, pela traição que você enfrentou. E hoje você enfrenta um problema no seu sistema nervoso. O Senhor está dizendo para você: perdoa, porque essa enfermidade no sistema nervoso é aquilo que o demônio tem plantado, semeado na sua vida, para te humilhar, para te escravizar. Perdoa. Você sabe que é com você, porque você tem enfrentado essa realidade no sistema nervoso seu, de tremores. O Senhor quer te libertar, amado.
O Senhor quer te fazer livre. O Senhor quer te fazer livre nessa noite. O Senhor me fala de uma pessoa, de uma mulher, que você tem se isolado, você tem se trancado no quarto, você tem se trancado no seu trabalho, você foge para o banheiro e se tranca no banheiro, vivendo uma solidão, um isolamento muito grande. O demônio estava querendo arrancar a tua vida, te levando a um isolamento, um fechamento. Seja livre agora, no nome de Jesus. Seja livre, no nome de Jesus. O Senhor me fala de um rapaz que nos acompanha de casa nesta hora, diante de uma realidade que você tem vivido nas drogas, diante de uma escravidão nas drogas. O Senhor está pedindo para você: deixa esse pecado para trás, deixa o vício para trás. Você já foi um coroinha da igreja, você já foi um jovem de igreja, e pelas más companhias você tem vivido uma escravidão das drogas. Volta para a tua casa, volta para o primeiro amor. Obrigado, Senhor. Nós te rendemos graças, nós te louvamos, nós te glorificamos nessa noite, pela tua graça, pela tua bênção, Senhor. Louvado